Boa noite, Atitude Curitiba. Boa noite, Atitude Global. Prazer estar com vocês aqui. Eu quero falar sobre supervisão. Eu chamo o supervisor como a arte de aliviar a mochila do líder. Muitos líderes conduzem bem as suas células, mas chega um ponto que eles começam a pregar o evangelho, fazer tantas coisas para Jesus, e as células começam a se multiplicar. E aí muita gente se perde e não sabe exatamente qual é o seu papel e como continuar frutificando. E a pergunta que vem à tona aqui agora é: virei supervisor, o que eu faço? Bom, eu quero destacar aqui quais são as atitudes de um supervisor. Amém? Tem alguém comigo aqui? Glória a Deus. Pastor Josué, tem uma galera que foi aqui até o final. Glória a Deus. Bom, gente, isso aí. Primeira atitude é: seja um imitador de Cristo. O sério de tudo é relacionamento. Eu gosto das palavras de Samuel Whitefield. Nós temos falado isso aqui nos cultos, que o nível de maturidade de uma igreja é o seu nível de fascinação de Cristo. Ou seja, o supervisor precisa ser um homem desesperado por Jesus, apaixonado por Jesus, porque se ele não for um homem apaixonado por Jesus, ele pode apenas reproduzir alguns métodos, ele pode conhecer a visão, mas ele não vai multiplicar líderes. Primeiro, precisamos lembrar o modelo de Jesus. Jesus multiplicava discípulos através do poder da percepção. Como é que ele multiplicava? Ele não colocava todo mundo num banco e simplesmente ficava só falando. Ele ensinava pelo exemplo, ou seja, através da fé, através do amor, através da exortação, através da vida de Jesus. A segunda atitude que todo supervisor precisa ter aqui é aprofundamento. Aprofunde o tempo com seus líderes. Líderes, supervisores. Olha, o supervisor não fica apenas ali olhando no Jotiva, quem está em célula, quem não está em célula. Não, é muito mais do que isso. Ele tem que sentar com gente, ele tem que estar com as pessoas, ele tem que comer cachorro quente com as pessoas, ele tem que sentar à mesa. Tem um velho ditado que diz, que eu gosto muito, que é o seguinte: ouça as pessoas. Meus irmãos, nós precisamos ouvir bem as pessoas. Tudo que nós mais precisamos nessa vida é ter tempo com gente na mesa. Olha, você precisa ouvir, ouça as pessoas, ouça os sussurros, para que você não possa ouvir os gritos, sabe? Faça uma coisa importante também: coloque o líder no assento do motorista. Quando o líder encontra a resposta por si mesmo, certamente ele vai colocar tudo em prática. Entenda uma coisa, supervisor: evite aquelas respostas prontas. Na hora de encorajar, admoestar, ensinar um líder, coloque ele no assento do motorista. Joel Comiskey ensina isso no seu livro 8 Hábitos de um Supervisor Eficaz. Isso é muito interessante. A terceira atitude que um supervisor precisa ter é: lembre-se, o supervisor, ele é o elo entre o pastor e o líder de célula. Repita comigo uma coisa aqui agora: o supervisor é o elo entre o pastor e o líder de célula. Tenta imaginar agora uma grande corrente. Se tirarmos o elo, o que acontece? A corrente vai se romper. A supervisão da célula é o elo fundamental entre o pastor que opera, que está guiando a igreja, e todos os seus liderados. O supervisor, gente, ele é como se fosse um amortecedor entre o pastor, entre o líder da igreja. Isso é fantástico. Olha, ele é aquela pessoa que dá aquela visão. Ele pega a visão do pastor sênior, ele repassa toda a igreja. Supervisores, vocês têm um papel fundamental de levar a expansão do evangelho a toda a igreja. É o papel fundamental. Olha, você é o ponto central da sua igreja, mas para isso você precisa conhecer a visão, você precisa respirar a visão, você precisa levar essa mensagem. Amém? A quarta atitude de um supervisor: o supervisor trabalha por amor e não por obrigação. Faz sentido pensarmos naquela primeira carta de Pedro, capítulo 5, de verso 2, o texto diz o seguinte:
peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Muitos fazem a obra do Senhor com a motivação errada. Uma coisa nós precisamos lembrar: nós não somos donos das ovelhas. O que você precisa lembrar é que você não é um coach, você não é um mentor. Coach e mentor são remunerados e o seu vínculo é profissional. Ah não, o supervisor não, ele é um pastor, mesmo humilhado, mesmo rejeitado, mesmo recebendo as mordidas das ovelhas, ele está ali, resgatando, cuidando de cada ovelha. Irmãos, nós precisamos viver esta visão, olhar esta visão, aprofundar esta visão. E por último, o supervisor é aquele que encoraja e multiplica líderes. Ele olha as pessoas com um olhar de 360 graus. Nós não olhamos a pessoa pela performance, mas pelo poder do Espírito. Então o supervisor tem uma visão além do líder. Eu lembro até hoje que certa vez o Rafa chegou para mim e falou assim: pastor, chegou um irmão aqui na igreja, ele está com a gente. E esse irmão, olha só, esse irmão aceitou Jesus, ele aceitou Jesus no culto do pastor Josué. Comecei a cuidar dele, e ele chegou na igreja bêbado. Comecei a ajudar ele, comecei a viver o evangelho junto com ele. Daqui a pouco ele se tornou o líder de célula, começou a multiplicar. Depois, irmãos, ele se torna um grande pastor. Esse homem que entrou um dia na igreja bêbado, a sua esposa se tornou uma pastora. Hoje ele é pastor de uma igreja de mais de 1000 membros, Atitude Caxias, pastor Jobert. É o que Deus faz, é um filhão na fé, um homem cheio de Deus. Eu lembro outro caso, chegou um dia um homem, pastor Wallace, pastor Elane me apresentou um homem chamado Sandrão. Eu lembro até hoje, um homem simples, está ali com a gente, começou a cuidar de pessoas, começou a servir pessoas, começou a multiplicar a célula. Aquele homem simples, ele mudou muitas pessoas através do poder do evangelho, se tornou um pastor, cumpriu sua missão aqui na nossa igreja. Ele pregou o evangelho a tempo e fora de tempo, o Senhor o levou. Meus irmãos, que falta esse homem faz? Que falta? Eu quero te ensinar uma coisa: o supervisor, ele tem o olhar de Jesus. Ele não olha as pessoas pelo estereótipo, pela performance. Ele tem o olhar de Cristo para as pessoas. Nós precisamos acreditar nas pessoas. Um dia alguém acreditou em mim, e eu um dia comecei a acreditar em alguém. Deixa eu te falar uma coisa, supervisor: pare de olhar as pessoas com olhar humano, tenha o olhar de Jesus. Ele olha Simão e transforma aquele galileu, pescador e letrado, em culto. Aquele homem agora começa a mudar o mundo. Nós precisamos ter esse olhar. Eu quero concluir a mensagem. Quando você visitar uma célula, lembre-se que a célula, ela tem que ter 3 atmosferas: a atmosfera do amor, a atmosfera de fé, a atmosfera de alegria. O supervisor não pode chegar na célula como um chefe, como um soberano, não. Ele chega com humildade. Ele carrega 2 instrumentos importantes. Quais são os instrumentos de um supervisor? Primeiro, Bíblia na mão direita. Segundo, bacia e toalha na mão esquerda. Nós precisamos levar essa mensagem. Nós precisamos ter o olhar de Cristo. Meus irmãos, chorar com as pessoas, amar as pessoas. Eu cheguei aqui em Curitiba, nós éramos em 12 pessoas, visitando as pessoas, cuidando das pessoas. Hoje nós somos em mais de 30 células, mais de 300 pessoas, 4 redes, fazendo grandes coisas para Jesus. Nós vamos levar essa visão até os confins da terra, amém? Glória a Deus. Pastor Josué, pastora Bianca, pastor Robson, obrigado por essa conferência. Essa conferência foi um marco para a nossa igreja, para nós líderes. Tem gente até agora aqui recebendo essa mensagem. Que Deus abençoe a todos vocês da Atitude Global. Valeu, galera!